radicais. Raiz enésima de um número real. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um radicando, né? Vocês conhecem já há muito tempo esse símbolozinho. Essa letrinha N aqui, ela representa o índice. Qual o valor dessa raiz, né? E aqui dentro, essa letra A está representando o radicando. Ok? Isso aqui para vocês entenderem a representação. Nome de cada item aqui. Nessa parte aqui, nós vamos ver dois casos para estudar. Nós temos dois casos para estudar sobre a raiz enésima, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso é quando o índice, no caso, né? Aqui, ó, essa letrinha N aqui, ó, esse númerozinho que vai estar aqui em cima. No caso, quando ele for par. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Então, quando ele for par. Nesse primeiro caso, nós vamos ver quando ele for par. Temos que, isso aqui é uma regra, tá? Temos que a raiz de algum valor com o índice tal vai ser igual a um determinado valor. Pois esse valor que você encontrou aqui, elevado a esse mesmo valor aqui que está no índice, é igual ao valor que está dentro do radicando. Vamos ver os exemplos aqui, ó, com números. Olha aqui, raiz de 36. Isso aqui é uma raiz simples, né? Que vocês já conhecem há muito tempo. Raiz de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, ou seja, 6 ao quadrado, é igual a 36. A gente sabe que quando não tem o índice, é porque ele vale 2, né? O 2 é o único índice que não é representado. Então, olha aqui se não dá, ó. Se eu não falei aqui, ó, que esse valor que tá aqui do lado de fora, elevado ao índice, olha aqui, ó, daria o número que tá dentro da raiz aqui, que seria o radicando. Observaram direitinho aqui, ó. 6, que seria o B, pois B ao quadrado, aqui, ó, B ao quadrado, que é o índice, é igual a A, que é o valor que tá aqui dentro, certo? Então, temos raiz de 36, raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 169, que é 13, pois 13 ao quadrado é igual a 13 vezes 13, que é igual a 169. Agora, recordando com vocês aqui também, como que a gente encontra a raiz de um número que a gente não sabe assim de cor. Porque raízes quadradas pequenas, a gente já sabe algumas, né? Mas as maiores, e principalmente agora com um índice diferente de 2, já fica mais complicado de saber de cor. Então, o que que nós vamos fazer para encontrar? Nós vamos o quê? Fatorar. Fatorei aqui, ó. 729, como é um número ímpar, por 2 ele não é divisível, né? Então, a gente vai por 3. Dá por 3? Aí, a gente tem que ver se o número é divisível por 3, que no caso, esse daqui é. Ele dividido por 3 deu 243, que dá para dividir de novo por 3, que dá 81, que divide de novo por 3, que dá 27, divide por 3 dá 9, divide por 3 dá 3, que por 3 dá 1. E acabou. Então, o que que acontece? Ele foi de cima a embaixo, todo dividido por 3. Agora, vai ter que ver se dá certinho aqui, ó, a quantidade de vezes que o 3 repetiu aqui, se dá o mesmo tanto aqui do índice. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho, ó. 3 elevado a 6. Então, quer dizer que a raiz sexta de 729 é igual a 3. Nós fatoramos aqui e deu certinho. Então, tá aqui explicadinho, igual tava nas de cima aqui, nas anteriores, ó. Raiz
sexta de 729 é igual a 3, pois 3 elevado a 6 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 729. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Esse eu não fiz para fazer junto com vocês. Então, a raiz oitava de 256. Vamos fatorar o 256. Como ele é par, a gente começa pelo 2. 256 por 2 dá 128, que dá por 2 de novo, que dá 64. Por 2 de novo vai dar 32. Por 2 de novo vai dar 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, aqui, olha, todo de 2. Agora, vamos ver se coincide essa quantidade aqui do índice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Então, ó, 2 elevado a 8. Então, a raiz oitava de 256 é igual a 2, por quê? 2 elevado a 8 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Deixa eu contar aqui, né? São muitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Que é igual a 256. Certinho? Não é difícil, né? É só lembrar da fatoração que a gente aprende lá no 6º ano. Agora, tem um detalhezinho aqui nas raízes quando o índice é par. Nas raízes, quando o índice é par, olha o que acontece aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Agora, as raízes de números negativos, olha aqui, só para vocês verem do que eu tô falando aqui, ó. Eu até errei aqui porque eu fiz a raiz pequenininha. Esse aqui não tem, tá? Aqui, ó, vamos pegar essa aqui que tá mais bem feitinha. Só para vocês identificarem o que eu tô falando. Raiz de número negativo é quando esse menos tá dentro da raiz, tá? E o índice for par. Então, ó, as raízes de números negativos com índices pares não se definem em R. Elas não existem, tá? Não tem como ser resolvidas. Por quê? Porque qualquer número negativo elevado a um expoente par se torna positivo. Eu coloquei aqui pra gente até fazer esse exemplo aqui, ó. Como que a gente faria resolveria essa potência? Seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes menos 2. Igual. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro, nós vamos fazer o joguinho de sinal. Olha aqui comigo, ó. Aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, a quantidade par de números faz que a quantidade par de sinais negativos sempre vai dar o positivo na hora que você fizer isso aqui, ó. De menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, a quantidade par sempre vai se tornar positivo. Por isso que não existe isso aqui, ó. A raiz de número negativo de número par. Porque nunca, 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 em resultado nenhum, se você fizer isso aqui, ó, vai dar menos aqui. A quantidade par é sempre positiva. Por isso que não existe a raiz raiz de número negativo com índice par, tá? Aqui daria, resolvendo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2,
64. Isso aqui eu tô só resolvendo pra gente finalizar essa explicação. Mas esse exemplo aqui de potência foi só para mostrar para vocês o porquê de não existir raiz negativa de índice par, tá? Então, aqui, ó, raiz negativa de 256 com índice 8, ela não se define. Do mesmo jeito que essa raiz de menos 729 com índice par, ela também não se define em R. O que é esse R aqui, gente? Isso aqui é o conjunto dos números reais, tá? Esse R aqui significa reais. Ok. Continuando aqui.